Meu nome é Ítalo, eu sou professor do DCC. Hoje eu vou falar um pouco sobre a computação em nuvem, por que a gente adota as tecnologias e a abordagem de computação em nuvem e o que isso vem, como que vem impactando a forma que a gente desenvolve aplicações. Então, vou começar falando o que é computação em nuvem. Não existe uma definição que cobre, todos os pontos de vista, mas uma analogia que eu acho interessante é que a computação em nuvem é a transformação da computação de produto em serviço. É a mesma coisa que ocorreu com a eletricidade, por exemplo. Então, a eletricidade foi descoberta, depois ela foi transformada em produto, e aqui no meio a gente tem um gerador elétrico que as pessoas compravam para ter eletricidade e conseguir utilizar. É o que a gente tem quando a gente compra um computador. A gente compra o computador e tem a capacidade computacional para a gente fazer o que a gente precisa. Mas hoje em dia a eletricidade ela é um serviço. A distribuidora ela entrega a eletricidade na casa da gente, a gente utiliza o tanto que precisa e paga apenas pelo que a gente utilizou. Então a computação em nuvem vem fazendo isso. A capacidade computacional. A gente pode pagar para um provedor de nuvem pelo recurso que a gente utilizou e a gente escolhe o quanto a gente vai utilizar. Então, vamos ver como que vem ocorrendo essa migração da infraestrutura computacional clássica para uma infraestrutura de computação nuvem. Então, aqui a gente tem um exemplo de como que a computação em nuvem vem ocorrendo em empresas. Então, no modelo clássico, uma empresa tem vários departamentos, cada departamento tem as aplicações que ele precisa rodar. Então, por exemplo, um departamento de produção vai ter um software que vai monitorar a linha de montagem, pode ter um cadastro de fornecedores, um gerenciamento de estoque. E o departamento, no modelo clássico, ele tomava conta da aplicação e da infraestrutura computacional aonde aquela aplicação executava. O que ocorreu com o tempo foi que as empresas começaram a concentrar a infraestrutura computacional em um departamento de TI, Tecnologia da Informação, onde tem um time dedicado que opera a máquina e dá manutenção nas aplicações. E aí essas aplicações, esses recursos computacionais são utilizados por todos os departamentos da empresa. Então esse modelo centralizado, ele reduz o custo, porque a gente tem um time dedicado e consegue fazer melhor compartilhamento dos recursos entre todos os departamentos. E, mais recentemente ainda, o que a gente tem agora é que as empresas migram parte da sua infraestrutura computacional e das aplicações que elas utilizam para infraestruturas de terceiros, que são os provedores de nuvem pública. É o Amazon AWS, tem o Microsoft Azure, o Google Cloud Compute, e aí as empresas têm a sua infraestrutura local e podem utilizar também a infraestrutura pública para rodar parte das suas aplicações. E essa migração ela não ocorre apenas em empresas. Então, vou dar um exemplo mais próximo, agora aqui do DCC mesmo. Então, no DCC, a gente tem diversos laboratórios de pesquisa, cada laboratório tem os recursos computacionais que ele precisa para fazer a pesquisa dele, aí varia de um laboratório para o outro, mas essa capacidade computacional ela é pulverizada entre os vários laboratórios do DCC. O DCC tem um projeto, a gente está executando, de criar um data center do DCC, onde a gente vai ter infraestrutura para centralizar todos os servidores em uma sala só. Quando a gente tiver esse data center operacional, vai ficar mais fácil a gerência, então o time do CRC, o pessoal que gerencia a infraestrutura computacional do DCC, vai poder gerenciar esses computadores e prover a capacidade computacional para todos os laboratórios. Então, o laboratório pode acabar recebendo um serviço melhor do que hoje, porque o aluno não vai precisar mais ficar gerenciando máquina de laboratório, talvez alguns aqui devem fazer isso hoje. A gente vai passar isso para o DCC e a gerência da máquina pode ficar um pouco melhor do que ela é hoje. E a gente tem no DCC também, a gente já discutiu planos de migrar parte dos nossos serviços para a nuvem. Aqui no DCC, a gente é muito raçudo, a gente até hoje roda absolutamente tudo que o DCC usa. É e-mail, é Wi-Fi, servidor de impressão, servidor de armazenamento, compartilhamento de arquivo. O pessoal do CRC dá conta geral, coloca isso tudo para rodar. Só que hoje em dia a gente tem esses serviços de provedores de nuvem avançados, quer dizer, eles atendem os requisitos do DCC, que tudo bem, não são os mais fáceis de atender, mas a um custo competitivo. Então, o DCC está considerando também migrar algumas aplicações para a nuvem, para serviços terceirizados. Então, aqui eu já consigo falar um pouquinho dos modelos que a gente tem de utilização de recursos em nuvem.
O primeiro deles é a nuvem privada, que é o recurso computacional, a infraestrutura gerenciada pela própria organização. No caso, seria o data center do DCC, ou o data center que uma empresa mantém para executar as aplicações internamente. A gente tem um modelo de nuvem pública, onde a infraestrutura computacional é gerenciada por um terceiro, é o Amazon AWS, por exemplo, e essa nuvem pública ela é compartilhada, né, ela pode ser utilizada por diversos clientes. A gente tem um modelo de nuvem híbrida, que é quando a organização tem uma nuvem privada que ela opera e utiliza os recursos de nuvem pública também, que vai ser o caso do DCC, quando o data center estiver operacional. O DCC não consegue migrar todo para a nuvem pública, porque o laboratório de pesquisa ele precisa de hardware especializado para fazer a pesquisa dele. Algumas coisas que os laboratórios fazem são muito custosos computacionalmente, ficaria muito caro rodar numa nuvem pública. Então, o DCC vai ter esse modelo híbrido, né, com o data center, onde a gente utiliza para pesquisa, e alguns serviços em nuvem pública. E a gente tem um modelo de multinuvem também, que é quando uma organização utiliza serviços computacionais de mais de um provedor de nuvem pública. Então, uma empresa pode ter um pouquinho no Amazon AWS, um pouquinho no Microsoft Azure, e uma das maiores vantagens disso é que você não fica preso a nenhum provedor específico. Se você precisar migrar de um para o outro, já está mais fácil, porque você já tem um pezinho em cada um deles. Ok, então agora que a gente falou um pouquinho de como que a gente utiliza a nuvem, vamos falar de por que houve essa migração, por que teve forte adoção do processo de computação em nuvem. Então, o primeiro motivo ali é uma mudança da escala na qual a gente opera os recursos computacionais. Então, à medida que a gente depende mais e mais de software, a gente tem que ter mais infraestrutura para dar suporte a esse software. E, à medida que a gente tem mais infraestrutura, a escala aumenta, a complexidade de gerência aumenta também. Então, uma das coisas que a gente olha muito quando a gente está rodando os serviços é densidade computacional. Então, aqui eu tenho a figura de um servidor 1.1, eu não sei se vocês já viram, mas é um servidor, ele parece essa tampa dessa mesa aqui, ó. Ele é fininho, mais ou menos dessa largura e compridão. Dentro de um servidor 1.1 desse, a gente coloca 2 processadores que podem ter, sei lá, 48 cores no total, 512 GB de RAM, 1 TB de RAM, pode colocar vários discos, 2 placas daquela NVIDIA, hoje em dia é RTX 4090, coloca 2 lá dentro e coloca para rodar as coisas. Então, é muita capacidade computacional num espaço muito condensado. Não é igual o nosso desktop gamer com a ventoinha 120 mm lá, rodando devagarzinho, que a gente deixa em cima da mesa, que não faz barulho, não. Esse daqui, quando fica dentro do laboratório e o povo está rodando o trem, ele liga as turbinas lá e parece que vai decolar. Faz uma barulheira danada, ele faz muito serviço de uma vez, é da densidade. Então, esses servidores aqui são comuns em infraestruturas computacionais, a gente coloca eles em racks, tipo essa geladeira que eu estou mostrando aqui. Então, num rack desse cabe entre 44 e 48 servidores 1.1 daquele ali que eu mostrei para vocês. E aí, no laboratório, a gente pode ter um rack tipo esse daqui. Isso aqui é uma empresa de pequeno porte ou um laboratório aqui do DCC. A gente vê alguns servidores empilháveis ali na parte de baixo, tem alguns desktops aqui na parte de cima que são nem são empilháveis ainda, estão meio que misturados com o resto, mas um rack é aparentemente bem gerenciado, tudo organizadinho, e isso daqui tem uma certa capacidade computacional, atende pequenas e médias empresas, vamos considerar assim. À medida que a escala aumenta, se a empresa precisa de mais recurso computacional, aí a gerência da infraestrutura precisa ficar mais séria, você não pode ficar gerenciando de qualquer jeito, senão foge do controle. Aí a gente precisa fazer racks estruturados. Então, isso daqui é o que o data center do DCC, quando estiver em operação, pode parecer, quer dizer, são vários racks, a gente tem um cabeamento estruturado ali na parte de baixo, aqueles cabos amarelos e azuis, os servidores são mais ou menos padronizados, e aí a gerência disso vai ser feita por um time dedicado. Então, tem que ter um certo investimento na gerência da infraestrutura. Então, aqui uma empresa de médio, grande porte, tem muitos servidores nessa sequência de racks aí. Então, isso daqui é em empresas. Agora, na hora que a gente fala de nuvens públicas, Amazon AWS, o Google Cloud Compute, aí a escala é muito, mas é muito maior. E eles conseguem muitas vantagens econômicas por causa da escala na qual eles operam. Então, uma vantagem que eles têm é a redução de custo de capital, a redução do CAPEX. Então, a gente, quando vai comprar um computador gamer, a gente pode comprar as peças
e montar o computador em casa, que sai muito mais em conta. Então, o operador de nuvem pública, ele faz mais ou menos a mesma coisa, só que com o servidor. Ele não compra o servidor da Dell inteiro, igual a gente faz, né? Eles compram as peças e montam o servidor lá na infraestrutura deles mesmos e economizam recursos com isso. Não só montam o servidor, como compram dezenas de milhares de CPUs, né, petabytes de memória RAM, e aí conseguem negociar preço. Então, a escala maior reduz o custo da aquisição do equipamento. E outra vantagem é que eles conseguem, às vezes, fazer investimento de pesquisa e desenvolvimento para fazer novas soluções para problemas específicos que esses provedores têm. Então, eles operam em escala tão grande que são problemas que a gente não tem em escala pequena e média. E aí, como eles têm problemas específicos, eles podem desenvolver soluções específicas que tornam a operação deles mais vantajosa, mais eficiente ao longo do tempo. Então, esse é o custo de capital. A gente tem também a redução dos custos operacionais, que é assim, o que a gente gasta, né, para deixar a infraestrutura rodando depois que a gente instalou. Então, a gente tem extensa automação de processos nesses provedores de nuvem. São dezenas de milhares de servidores, milhares de dispositivos de rede. Se tiver que alguém dar um clique, apertar um botão, não tem jeito, a pessoa vai ficar lá. Não tem. Tem que ser tudo automático. Então, tem um investimento pesado inicial na automação dos processos, mas depois que está automático, aí o custo operacional fica menor. Então, tem essa vantagem. E eles conseguem também fazer times especialistas para cada tipo de problema. Então, é tanta coisa para resolver que você faz um time só do pessoal que mexe com HD, tem o time do pessoal que mexe só com SSD, tem o time do pessoal que mexe com memória, com CPU, com instalação de Linux, com instalação de Windows Server, com instalação de ISS. Então, tem os times especializados em cada tipo de problema. Quando um problema ocorre, você chama o especialista para resolver, resolve muito mais rápido, fica mais eficiente operacionalmente também. Então, para dar um exemplo, né, de como que é isso, só para a gente ver. Então, isso daqui é uma sequência de racks de um data center, né, ele é estruturado, ele tem servidor aqui de cima e embaixo. Então, está praticamente completo esse rack. Então, isso daqui é um corredor. E dentro de um data center, a gente tem sequências desses corredores, né, um depois do outro, até perder de vista. Né, é gigante o data center. Então, esse daqui é um exemplo, esse aqui é um data center da Switch, esse daqui é um data center do Google, né, mas mesma ideia, são vários corredores, cada corredor com dezenas de racks, com dezenas de servidores cada um, e na hora que a gente olha de fora, o prédio, né, do data center é mais ou menos desse jeito aqui. Ele tem deixa eu ver se eu consigo clicar aqui, tem um caminhão aqui nessa parte de baixo, logo onde está a entrada aí da estrada, tem um caminhãozinho lá, só para dar um pouquinho de senso de escala. Então, o prédio é gigante, essa parte do meio conectando os dois segmentos, né, que são maiores, é como se fosse uma área social. Mas a parte maior aí que forma a perninha do H, né, é tudo corredor cheio de servidor lá dentro. Então, são muitos servidores. E não satisfeitos, estão fazendo outro prédio igual lá em cima. Né? Esse aí, quando a foto foi tirada, ainda estava em construção. Talvez agora já está operacional. Então, é muito servidor, é muita infraestrutura que esse povo constrói. Só para dar um exemplo aqui do investimento que essas empresas fazem em infraestrutura. Aqui eu tenho, né, mostrei, peguei esse porque ele é mais emblemático, é um protótipo da Microsoft de refrigeração de servidor a líquido. Então, esse líquido ferve a 55 graus, ele evapora e aí a ideia é que ele fica meio que dentro de um freezer daqueles verticais, né, ele tampa, o líquido ferve, condensa em cima e cai de novo. Ele fica, né, refrigerando o servidor desse jeito. Então, se uma solução dessa mostra-se custo efetivo ao longo do tempo, eles podem conseguir, né, operacionalizar isso daí. Uma vantagem, né, de uma refrigeração a líquido, por exemplo, é que o líquido ele tem mais densidade do que o ar. Então, você consegue refrigerar mais do que com o ar. Imagina com o ar supercomprimido. Então, você refrigera mais e você poderia aumentar a densidade dos servidores. Então, em vez de colocar 44 servidores por rack, você poderia fazer um outro rack com a densidade dupla, provavelmente na horizontal, né, para ficar com o líquido lá dentro. E aí a densidade aumenta, né, o custo operacional reduz. Então, eles fazem esse tipo de protótipo, experimento, tentando sempre melhorar a operação. Então, essa é uma das vantagens, né, o aumento da escala que reduz significativamente o custo para os provedores de nuvem pública. Outra ideia é
Outra vantagem é a alocação dinâmica de recursos, que eu já falei um pouquinho. Então, a gente, na computação em nuvem, paga pelo recurso que utiliza e a gente tem flexibilidade para decidir quanto de recurso que a gente vai utilizar. Então, imagine uma startup, está começando agora. A startup tem um produto, né, uma nova ideia, está inserindo no mercado, mas ainda não tem usuários. Então, a startup ela vai para a nuvem, aluga um pouquinho de recurso. Com um pouquinho de recurso, ela consegue atender os poucos usuários que ela tem inicialmente, e à medida que ela vai angariando novos usuários, a demanda vai aumentando. Aí a startup vai pegar mais recursos da nuvem para atender a demanda, e ela continua crescendo. E à medida que ela vai crescendo, ela consegue mais investimento, ou talvez, né, verba já dos usuários para cobrir o custo de nuvem. Então, para o caso da startup, tem meio que um casamento, né, do modelo de utilização da nuvem com o modelo de crescimento da startup. Então, tem, né, essa vantagem aí. E a tecnologia principal que a gente utiliza para fazer a alocação dinâmica de recursos é a virtualização, que eu vou falar um pouquinho aqui. Então, a computação ela ocorre sempre em um servidor, não tem como escapar. Então, a gente tem um servidor, o hardware, ele tem CPU, memória, disco, placa de rede. Em cima do servidor, a gente precisa rodar um software que vai gerenciar esses recursos. Então, aqui eu coloquei um hipervisor. Né? Estamos falando de recurso de nuvem, então tem um hypervisor que vai gerenciar o recurso de hardware. E não, o hypervisor é como se fosse um VMware, um VirtualBox que a gente instala no computador da gente. Ele gerencia máquinas virtuais. Então, a máquina virtual é como se fosse um servidor, ele tem CPU, memória, disco e placa de rede, só que tudo virtual. Então, parece uma máquina real, só que é tudo em software. E dentro da máquina virtual, a gente pode rodar qualquer coisa que a gente quiser. Então, aqui, né, no exemplo, tem um sistema profissional Windows executando dentro da máquina virtual e diversas aplicações Windows lá em cima. A gente pode rodar outras máquinas virtuais no mesmo servidor, não tem problema. Então, a gente pode rodar a segunda máquina virtual ali de outro cliente, agora está rodando Linux com aplicações totalmente distintas. Então, a máquina virtual, né, que é construída com tecnologia de virtualização, traz várias vantagens para o provedor de nuvem. Então, a primeira é a alocação dinâmica de recursos. A gente pode criar uma máquina virtual para destruir muito mais facilmente do que um servidor físico. Então, um servidor físico, se a gente for instalar de novo, tem que colocar pendrive, ou então fazer um boot de rede, muito mais complicado que a máquina virtual. A gente aperta um botão, ela sobe e desce rapidinho. A máquina virtual provê isolamento entre os diferentes clientes, né, da nuvem, então a gente pode colocar dezenas de máquinas virtuais no mesmo servidor e uma máquina virtual não impacta a outra, não consegue ver o que está rodando na outra máquina virtual, não consegue tirar dados de dentro da outra máquina virtual, não consegue comprometer, né, o desempenho da outra máquina virtual. Tem o isolamento entre eles. E a gente tem também uma certa facilidade da gerência dos recursos que a máquina virtual provê para a gente. Então, aqui, só para dar um exemplo disso, tá? Então, a gente tem ali no T1 a configuração inicial de uma infraestrutura hipotética, aqui com 3 servidores, cada servidor está lá com o seu hypervisor. A gente tem 2 clientes, o cliente A em azul, o cliente B em verde. O cliente azul está rodando a VM A1 no servidor 1, VM A2 no servidor 2, e o cliente verde está rodando a VM B2 no servidor 1 e a VM B1 no servidor 3. Então, nesse instante de tempo T1, está todo mundo satisfeito. As VMs estão executando como a gente tinha configurado, demanda atendida, né, o provedor de nuvem, os clientes, todo mundo aqui satisfeito. Num tempo T2, né, depois de um certo tempo, pode mudar a carga de uma das máquinas virtuais. Nesse exemplo aqui, a carga da VM A1 aumentou porque apareceram novos usuários ou porque o dado que a VM A1 estava tratando aumentou de tamanho e agora ela precisa de mais memória. Por isso que eu desenhei ela um pouquinho maior do que no tempo T1. Ela está ocupando mais recursos do servidor 1 e agora a VM A1 e a VM B2 elas não cabem mais dentro do mesmo servidor. O servidor está sobrecarregado, por isso que eu desenhei ele meio que sobrando um pouco para fora ali. E aí, se a gente deixar a infraestrutura nessa situação, ambos os clientes vão ficar insatisfeitos porque as VMs não estão executando com os recursos previstos, né? Estão num servidor sobrecarregado. Então, o provedor de nuvem pode utilizar, né, migração de máquina virtual, com a tecnologia que a virtualização permite a gente fazer, para tirar a VM do VMB2 do servidor 1 e passá-la para o servidor 2. Então, essa migração da VM ocorre rápido, tá? A gente pausa a VMB2, a gente copia ela para o servidor 2, e a gente reinicia a VMB2 como se nada tivesse acontecido no servidor 2. Isso ocorre tão rápido que, na maior parte das vezes, o cliente, no caso verde aqui, o cliente B, nem percebe que a VM dele foi migrada de um servidor para o outro. E agora, no tempo T3, está todo mundo feliz novamente. Okay? Né? Todas as VMs estão executando em servidor com capacidade, né, para
computação que as VMs precisam fazer. Então, essa é outra vantagem que a gente tem, a alocação dinâmica dos recursos. Outra vantagem que a gente tem com virtualização é que, para a gente, nós, usuários, é muito mais fácil lidar com máquina virtual do que com a máquina física. Então, imagina que você está tentando configurar alguma coisa na máquina virtual, aí você configurou errado, a máquina virtual está lá com o sistema todo em estado inconsistente, em vez de ficar resetando tudo para começar do nada, você simplesmente joga a VM atual fora, deleta, cria outra, isso é coisa de alguns cliques, alguns segundos, e você já está com outra VM do zero, e aí você tenta configurar de outro jeito, que dependendo vai dar certo. Então, facilita para nós, usuários, para quem está desenvolvendo também. E, para a maior parte dos casos de uso, uma VM é indistinguível de um servidor real. Então, assim, são poucas as aplicações, são usos específicos que precisam do hardware para funcionar. Então, para a maior parte dos casos, a VM atende bem. Então, já falei dos dois primeiros, e um terceiro ponto que impulsionou, alavancou a migração para a computação em nuvem é as limitações intrínsecas de um servidor. Então, a gente pode comprar o servidor mais parrudo que tem. Ele vai ter lá uma certa quantidade de núcleos, ele vai ter uma certa quantidade de memória, disco rígido, e ele pode atender muitos clientes, mas, dado cliente suficiente, a capacidade do servidor vai ser superada, ele não vai ter condição de atender tudo. Então, isso é uma restrição que as aplicações hoje já lidam com ela. A gente faz as aplicações paralelas ou distribuídas, exatamente para a gente conseguir atender uma quantidade grande de clientes. Então, aqui no exemplo, a gente tem os usuários à esquerda, eles estão acessando um serviço web, que está lá na direita, e aqui, no cenário inicial, a gente tem um servidor atendendo os clientes. Se forem poucos clientes, ok, nem tem muito problema não. Agora, à medida que o número de clientes aumenta, aí o servidor eventualmente vai ficar sobrecarregado e não vai conseguir atender todo mundo. A solução para esse problema é a gente fazer a aplicação de forma distribuída. Então, uma arquitetura comum para serviços web é uma arquitetura em camadas. Aqui a gente tem um balanceador de carga na primeira camada, que vai distribuir os clientes entre os servidores que estão na segunda camada. Então, os servidores na segunda camada, ali desenhei 4, eles estão rodando a nossa aplicação, estão atendendo uma fração dos clientes. E a gente pode ter outras camadas, por exemplo, uma camada de banco de dados que vai ser especializada em armazenamento de dados. Então, a gente já constrói aplicações seguindo algum paradigma desse aqui, de certa distribuição, modularidade, que a gente consegue particionar e escalar. Então, dado uma aplicação com essa arquitetura, a gente consegue migrá-la para a nuvem sem muita dor de cabeça. Okay? A gente tem o serviço de balanceador de carga provido pelo provedor de nuvem, a gente paga por ele, mas ele vai estar lá funcionando para a gente consegue colocar a nossa aplicação web para rodar em máquinas virtuais, vão funcionar praticamente como os servidores que a gente tinha, e a gente pode utilizar algum serviço de armazenamento na nuvem, tem banco de dados, tem armazenamento de objetos, banco de dados chave-valor, no SQL e vai. Então, tem soluções de armazenamento na nuvem também. Então, a migração da aplicação que a gente tinha na infraestrutura local para a nuvem não é muito complicada, ok? Tem que fazer alguns ajustes, mas nada gigantesco. Então, isso daqui é outra coisa que ajudou. Então, agora que a gente falou o que é computação em nuvem, quais são os modelos e por que a gente está usando a computação em nuvem cada vez mais, agora vamos falar um pouquinho das aplicações, como que a gente desenvolve, o que mudou nas aplicações quando a gente começa a desenvolvê-las para executar nesses ambientes de nuvem. Então, eu já falei que a virtualização facilita a gente fazer a alocação dinâmica de recursos e é muito bom, é bom para o usuário, é bom para o provedor, mas, como tudo que eu vou falar aqui, não é uma panaceia. Então, tem várias vantagens, mas ela tem desvantagens também quando a gente começa a olhar de pontos de vista específicos. Então, uma máquina virtual, essas duas que eu estou mostrando aí, ela sempre roda um sistema operacional, ok? Aquela parte alaranjada que está ali no meio. Então, pode ser um Windows ou pode ser um Linux, mas o que a gente quer rodar mesmo não é o sistema operacional. O que a gente quer rodar é a nossa aplicação. Ok? Isso é o que importa, é o processamento de dados ou o serviço cliente que eu estou atendendo. E a gente tem que rodar o sistema operacional e outras aplicações de suporte ali, por causa que a máquina virtual precisa de um sistema operacional para funcionar. Então, essa sobrecarga do sistema operacional, a gente paga por ela, é a memória que o Linux e que o Windows está utilizando lá na nuvem, que não é exatamente o que a gente quer executar. Então, seria melhor se a gente conseguisse rodar só a aplicação,
né, sem ficar pagando aquele custo ali do sistema operacional em alaranjado. Então, esse é um ponto de vista onde a máquina virtual talvez não seja a melhor opção. Então, a gente está sempre desenvolvendo novas soluções, novas alternativas para fazer uso mais eficiente dos recursos e, eventualmente, pagar menos e ter melhor desempenho. Então, como que a gente faz para rodar só a nossa aplicação num ambiente de nuvem? Então, aqui estou mostrando um cenário básico onde a gente não tem virtualização. Eu tenho o hardware do servidor, eu instalei o sistema operacional direto, não tem mais hipervisor, então só tem o sistema operacional, é o Linux, ou pode ser o Windows Server também, e em cima do sistema operacional a gente roda aplicações. Então, para quem já fez sistemas operacionais, é o que o sistema operacional faz, ele roda as aplicações e, curiosamente, ele separa as aplicações, ele faz a gerência dessas aplicações, ele não permite uma aplicação crashar a outra, por exemplo, né? As aplicações em um sistema operacional, elas iniciam e terminam rapidamente, porque o sistema já está funcionando, só roda a aplicação do disco e já começou a executar o main. Então, a inicialização de uma aplicação é rápida e a aplicação acessa o hardware de forma eficiente, ela tem acesso ao disco, à memória, elas compartilham os recursos ali sem muito problema. Então, por que a gente não roda só a aplicação, né? E aí o sistema operacional fica por conta do provedor de nuvem, eu não vou pagar por ele mais. O problema dessa abordagem aqui é que o sistema operacional, apesar dele ter um certo isolamento entre as aplicações, esse isolamento padrão que o sistema operacional provê, ele não é suficiente num ambiente de nuvem, porque o sistema operacional ele tem diversas informações que são compartilhadas entre as aplicações. Então, um exemplo, se vocês já usaram o Discord ele mostra o jogo que você está jogando, ok? Então, o Discord é uma aplicação e ele sabe o jogo que você está jogando ou a música que você está escutando, e se você não desconfigurar, ele fica lá mostrando o que você está jogando para todo mundo, ele mostra lá. Então, como que o Discord fica sabendo quais outras aplicações estão rodando, inclusive os jogos no seu computador? Então, por que ele sabe? Porque a lista de processos que executam no sistema operacional ela é compartilhada entre todas as aplicações. Então, se você no seu computador entrar lá no gerenciador de tarefas do Windows, vai aparecer lá a lista completa de aplicações, né? E uma aplicação pode, se tiver permissão suficiente, ela vai ler aquilo ali e aí vai ter acesso, né, ao que mais que está rodando no sistema operacional. Então, essas informações compartilhadas, né, que o sistema operacional mantém, elas podem vazar informação de uma aplicação para outra. E na hora que começa a falar de vazamento de informação num ambiente de nuvem, aí fica todo mundo com o pé atrás, porque a gente não sabe quem que está rodando no mesmo hardware que a gente, pode ser um competidor, pode ser uma pessoa com intuitos maliciosos de roubar dados, por exemplo, ou de fazer inferências sobre as atividades da nossa empresa, e aí fica todo mundo assim, né, receoso. Então, não é suficiente, né, usar simplesmente um sistema operacional. Então, aqui é só desenhando o sistema operacional de novo, só que agora com esses metadados aí explícitos, tá, para ficar mais fácil. Então, eu coloquei a lista de processos, informações de rede, né, as informações do arquivo, por exemplo, o C2 do nosso Windows. O C2 lá, ele é compartilhado por todas as aplicações. Então, essas informações que eu coloquei aqui, só para deixar um pouco explícito. E aí, o que a gente fez, né, para ambientes de computação em nuvem? Lembrando que o nosso objetivo é rodar só a aplicação, sem o custo do sistema operacional, tá certo? Então, aí a gente inventou o container. Ok? Vocês já devem ter ouvido falar de container. O que é o container? Olha, o container é essa caixinha azul que está aí no slide, uma entidade lógica, ela roda uma ou mais aplicações em um ambiente isolado das outras aplicações do sistema. Mas ela não duplica o sistema operacional inteiro. Quer dizer, a sobrecarga que a gente tem para executar um container, ela é bem menor. A gente duplica só esses metadados aí, né? A lista de processos, eu coloquei o P, o R ali de rede, o A de arquivo e o U de usuário, só as informações compartilhadas do sistema operacional. A gente faz uma cópia específica para cada container. Então, o container não sabe os usuários do outro container, não sabe os arquivos que o outro container está acessando, não sabe, é tudo separado. A gente faz essa cópiazinha e aí a gente tem um container separado do outro. A gente melhora um pouco o isolamento padrão provido pelo sistema operacional. E agora que a gente tem o container, a gente consegue rodar só o nosso app1 lá, ó, sem pagar o custo do sistema operacional. O sistema operacional alaranjado aqui vai ficar por conta do provedor de nuvem. Então, a gente tem maior eficiência no recurso. A sobrecarga que a gente tem é só duplicar um pouquinho esses dados aí, né, a lista de processos e rede, mas é muito menor do que rodar um Linux inteiro dentro de uma máquina virtual. Ok? E aí tem outras vantagens, né? O container agora, como ele é praticamente só executar uma aplicação, ele inicia e termina muito mais rápido do que uma máquina virtual.
ok? Tá. Então, agora que a gente tem esse container, o container foi só um exemplo, tá, gente, de tecnologia que a gente pode utilizar para fazer aplicações em nuvem. Tem outras tecnologias, não vou conseguir cobrir todas aqui, mas só para citar outra, né? A gente tem, por exemplo, serverless functions, né? As funções serverless. Hoje em dia está ficando mais comuns. É outra abordagem que a gente tem, outra tecnologia que a gente pode utilizar para desenvolver aplicações. Tem várias similaridades com os containers que a gente está discutindo aqui. Então, dado as tecnologias específicas que a gente vem criando para fazer aplicações na nuvem, o que ocorre é a adequação da aplicação para esse novo ambiente. Okay? E no caso do container, especificamente, uma mudança que a gente tem é que hoje em dia a gente pode desenvolver aplicações como microserviços. Então, o que são aplicações desenvolvidas com microserviços? Deixa eu dar um passo para trás. Vamos discutir primeiro as aplicações monolíticas, né, que a gente criava anteriormente, as aplicações que não são microserviços. Então, uma aplicação monolítica, aqui o nosso exemplo é uma aplicação de processamento de imagem, imaginem Photoshop. Tá? Então, o Photoshop é uma aplicação monolítica, um é grandão lá da Adobe, a gente instala ele, inclusive é pesado, vai rodar no nosso computador. Ele tem o main, né, o módulo principal dele, abre o Photoshop com a interface, depois que ele está em execução, tem várias coisas que a gente pode fazer. Então, coloquei os módulos de exemplo aqui, sei lá, que o Photoshop tem, tá certo? Então, tem um módulo para renderizar a imagem, tem outro para converter o formato de imagem, dar uma pincelada lá na figura, aplicar um filtro, etc. Então, esses módulos aqui, a aplicação pode ser modular, bem implementada, mas os módulos, como eles fazem parte da mesma aplicação, eles comunicam diretamente. Quer dizer, né, para quem já fez um programa com vários módulos, aí você chama uma função do outro módulo e aí aquele outro módulo vai fazer alguma coisa para você. Aí você pode receber um valor de retorno, por exemplo. Então, é uma aplicação só. Então, essa é, né, uma forma de desenvolver aplicações. Hoje, a gente tem outra forma de fazer aplicações que é via microserviços. Não vou entrar no mérito qual que é melhor, não. Tá? Tem compromissos, né? Tem vantagens de um, vantagens de outro. Eu estou só mostrando, né, o que é essa arquitetura nova de microserviços. Então, aqui é a mesma aplicação de processamento de imagem, só que agora ela está implementada com microserviços. Então, ela tem uma interface externa, né, como se fosse um controlador, e a gente tem vários processos, eu coloquei um para cada módulo da aplicação monolítica. Não precisa ser um para cada módulo, não, né? A gente pode particionar os microserviços de diversas formas, mas só para facilitar o exemplo aqui, um microserviço para cada módulo. Então, tem um módulo, né, que dá pincelada, tem um módulo que aplica filtro e vai. Então, cada caixinha dessa daqui agora é um EXR, é um programa separado. Esse programa, ele comunica com os outros módulos através da rede, eles são totalmente separados, não tem essa de chamar a função do outro módulo, não. Você tem que mandar uma requisição pela rede, igual quando a gente acessa uma página web, né? Vai pela rede, a gente faz uma requisição, aí o outro microserviço recebe a requisição, trata e retorna possivelmente alguma coisa para a gente. Então, é outra forma de fazer a aplicação. E essas linhas que eu desenhei aí entre os módulos é exatamente essas comunicações que um módulo faz com o outro. E quando a gente vai desenvolver essas aplicações utilizando microserviços, aí a gente tem mudanças no desenvolvimento, né, como que a gente desenvolve as aplicações e como que a gente opera essa aplicação. São muitas modificações, aqui eu estou citando algumas só para dar exemplos. Então, a gente tem, por exemplo, redução do escopo. Quando a gente está fazendo uma aplicação monolítica, né, a gente tem que considerar o escopo da aplicação como um todo e depois sair, talvez, particionando em pequenos módulos. Aqui, a gente só considera cada módulo separado. Então, na hora que chega para o desenvolvedor, ele não precisa necessariamente saber tudo que os outros microserviços vão fazer, ele pode focar só no microserviço dele. Então, o escopo é menor, a gente pode trabalhar com times menores. Então, facilita, talvez, o desenvolvimento do software. A gente tem a modularização forte. Sim, você pode ter modularização numa aplicação monolítica também, mas numa aplicação de microserviço, a modularização está embutida, não tem como, porque cada microserviço só comunica com o outro através da rede. Então, você tem que, né, definir quais são as interfaces, né, que os microserviços vão utilizar para comunicar um com o outro através da rede, e aí a gente só atende essas requisições, né, que seguem essa interface. Então, tem que ter essa definição, né, das interfaces, e a modularização ela é embutida no processo. A gente tem
flexibilidade para escolher a linguagem de programação. Então, isso daqui, dependendo da aplicação, se você precisar combinar bibliotecas de diferentes linguagens, aí é uma vantagem, porque a gente pode fazer um microserviço em Python, um outro em C, um outro em Java e um quarto em, sei lá, Julia, né, ou Rust, qualquer outra linguagem. Não tem problema a gente misturar as linguagens, porque um microserviço só comunica com o outro através da rede. E outra vantagem é que, como o escopo é menor, às vezes, né, fica mais fácil a gente fazer o teste, o teste de cada microserviço individualmente. Como a interface é bem definida, né, a gente sabe qual a interface que a gente tem que testar, quais são as interações possíveis, então é um pouco mais fácil da gente ter uma cobertura melhor do teste do que em uma aplicação monolítica. Falando mais fácil, tá? Assim, sempre, né, com esforço suficiente, a gente consegue sempre melhorar. Outra vantagem não, outras características, né, implicações do desenvolvimento de aplicação utilizando microserviços é que a operação ela fica um pouco diferente do que uma aplicação monolítica. Então, um exemplo é na atualização da aplicação. Então, a gente tem uma aplicação, né, monolítica, tipo Firefox. O Firefox ele tem releases periódicos, e quando tem um release do Firefox, eles empacotam a aplicação inteira, e isso vai ser, né, instalado no nosso computador, e aí a gente está rodando uma nova versão. Podem ter diversos pedacinhos do Firefox ali que foram atualizados de uma versão para a próxima. No caso de uma aplicação desenvolvida com microserviços, a gente pode fazer a atualização dos microserviços de forma independente. Então, a aplicação pode ter 6 microserviços, atualizei só um deles, não preciso esperar um release periódico, já posso, né, disparar a atualização de um microserviço, enquanto os outros continuam executando. Se a interface de comunicação dos microserviços for bem definida e respeitada durante a atualização, continua tudo funcionando, né? A gente faz a atualização de um microserviço e os outros continuam operando. A gente tem o melhor controle sobre o dimensionamento. Então, se a gente tiver um aumento de carga, tem muitos usuários acessando a nossa aplicação. Se for uma aplicação monolítica, a gente precisa subir a aplicação inteira, né, para conseguir atender parte dos clientes. Se for uma aplicação de microserviço, a gente pode subir um microserviço específico que está sendo mais demandado. Então, vamos supor que está todo mundo aplicando filtros nas imagens. Então, em vez de subir uma aplicação completa, a gente sobe só o microserviço que aplica os filtros. E a gente consegue, né, de forma mais granular, decidir o que a gente vai escalar na hora que a gente está executando a aplicação na nuvem. E, né, um preço que a gente paga, vamos colocar assim, para rodar uma aplicação de microserviço é que a gerência da aplicação fica um pouco mais complicada. Então, a aplicação monolítica, a gente coloca ela para rodar, é um exe e a aplicação está rodando. O microserviço tem que colocar vários pedaços para executar e garantir que, né, estão interagindo como esperado. A rede tem que estar funcionando, tem que, né, ter permissão de comunicação entre os microserviços, então tem mais coisa para a gente gerenciar. O que, né, traz a gente falar do próximo assunto aqui, que é a orquestração de aplicação. Então, como a gerência dessas aplicações desenvolvidas com microserviços, né, as funções serverless são mais granulares ainda. A gente tem vários componentes para tomar conta, a gente desenvolve esses arcabouços de orquestração que vai facilitar a gente deixar a aplicação rodando o tempo inteiro, né, que é o que a gente está querendo, de forma contínua. Então, aqui, quando a gente vai colocar uma aplicação para rodar, a gente tem que primeiro implantar, né, copiar a aplicação para uma infraestrutura, coloca para executar, logo depois da implantação vai ter que fazer uma configuração, senão nada funciona. Então, implanta, configura e a aplicação começa a executar. Então, no X aqui, a gente tem o tempo de vida da aplicação. Então, agora que ela está rodando, a gente vai, ao longo do tempo, possivelmente precisar reconfigurar a aplicação. Então, já coloquei ali alguns eventos de configuração. Outra coisa que a gente vai querer é atualizar a aplicação, seja para corrigir um bug, ou seja para colocar uma nova funcionalidade. Logo depois da atualização, pode precisar configurar de novo. E aí a gente vai, né, enquanto a aplicação está operando, podem ocorrer falhas por causa de bugs na aplicação mesmo, ou por causa de falhas de hardware, por exemplo, aonde os microserviços estão executando. Então, a gente quer detectar a falha e restaurar, né, corrigir aquela falha ali sem que a aplicação seja impactada. E enquanto tudo isso aqui está ocorrendo, a gente tem ainda o dimensionamento. Quer dizer, quando tem poucos usuários,
Eu quero rodar poucas instâncias dos microserviços para economizar o recurso de nuvem, e quando a demanda aumentar, eu quero que aumente automaticamente para eu atender os meus usuários com bom desempenho. Então, isso daqui tudo automático. Então, a ideia aqui é que isso tudo ocorra de forma praticamente independente. Depois que o sistema de orquestração estiver configurado, a ideia é que o desenvolvedor e o operador não precisem ficar preocupados com a atualização, ou com a mudança de configuração, ou que teve uma falha, ele vai ter que ir lá olhar o que ocorreu. Não, a ideia é que tenha falha, a gente detecte e restaure automaticamente, né? Um sistema de orquestração que vai fazer isso para a gente. Então, o processo de operação da aplicação, ele fica, né, a gente confia no sistema de orquestração e o sistema de orquestração faz o serviço para a gente. Então, o que a gente precisa num sistema de orquestração? Então, a gente tem que ter blocos que a gente vai compor para fazer a nossa aplicação. E o sistema de orquestração, ele toma conta desses blocos para a gente, para atingir aqueles objetivos, né, de implantação, atualização, configuração. Então, estão uns exemplos de blocos aqui. Então, para quem já usou MapReduce, são blocos que a gente tem para fazer computação. A gente especifica a computação que vai ser realizada e esses blocos vão ser orquestrados, no caso, pelo Hadoop, né, ou pelo Yarn, que vão executar as operações de MapReduce e fazer a computação que a gente quer. As funções serverless, a mesma coisa. São blocos que a gente utiliza para desenvolver aplicações e tem os respectivos orquestradores, né? No AWS é o Lambda, no Azure tem o Functions. A gente pode fazer containers, né, as aplicações microserviços, por exemplo, a gente estava falando aqui, vão ter os orquestradores delas. Então, aqui tem o Kubernetes, tem o Docker Swarm, e aí tem como é que fala? O orquestrador do orquestrador. Né? Então, para quem já usou o Helm, por exemplo, é um framework de configuração do Kubernetes. Então, você pode ter o configurador do orquestrador. Então, assim, vai empilhando, né, as tecnologias, mas a ideia é que a aplicação vai executar continuamente sem a gente ter de ficar preocupado ali com tudo que está ocorrendo. E a gente pode orquestrar máquinas virtuais também, não tem problema não. Então, o VMware tem funcionalidades, né, de orquestração e gerenciamento de máquinas virtuais, o OpenStack também, e por aí vai. Que propriedades a gente precisa nesses blocos? Tá, então, a gente quer que os blocos sejam efêmeros. Depois que a gente iniciou a execução de um bloco desse, como um microserviço, a gente não quer ter de ficar tomando conta daquele microserviço ali. Entendeu? Ele não tem valor intrínseco, nem importância pessoal, intrínseca, uma instância do microserviço. Ele é efêmero. Se a gente precisar jogar ele fora, substituí-lo por outro, não perde nada. Então, quer dizer, não tem uma certa, nossa, esse daqui eu tenho que guardar para sempre. Não existe isso. A ideia é que os blocos sejam efêmeros, perdeu um deles, paciência, você não vai ter nenhum dano, né, futuro. Outra ideia é que a gente seja capaz de replicar esses blocos. Então, aumentou a demanda, tem mais usuários, eu preciso de mais instâncias para atender os meus usuários, eu vou fazer uma réplica aqui e agora eu tenho mais instâncias em execução. A gente precisa ser capaz de substituir um bloco por outro, naquela ideia ali do efêmero, né, que eu estava falando. Então, um bloco está em execução, se eu precisar migrá-lo para outro lugar, eu desligo ele aqui, ligo o outro, substituo o antigo por um novo e a aplicação continua funcionando sem muito problema. E a gente, claro, precisa combinar diferentes blocos para fazer aplicações mais complexas. Então, essas propriedades aqui que eu estou falando, elas, né, têm ligação direta com as tarefas que um sistema de orquestração executa para a gente. Então, um exemplo aqui, quando ocorre uma falha, alguns dos blocos que estavam executando na máquina lá que o disco estragou, né, eles vão parar de funcionar, a gente substitui esses blocos criando novos em uma máquina que não tem problema de disco, né? A gente substitui os blocos na máquina que falhou por blocos em outra máquina que está operacional e a aplicação continua funcionando normalmente. Ok, eu queria dar um exemplo aqui, né, de como que o sistema de orquestração ele faz uma tarefa independente do desenvolvedor. Então, o desenvolvedor ele confia no sistema de orquestração para meio tomar conta da aplicação para ele. Então, aqui, voltando no exemplo da aplicação de processamento de imagem desenvolvida com microserviços, eu coloquei alguns microserviços replicados já. Então, os microserviços de renderização aqui no inferior esquerdo tem 3 instâncias, por causa da demanda do momento. E aí o desenvolvedor ele pode implementar uma nova funcionalidade nessa aplicação aqui. Então, por exemplo, ele fez lá o filtros mais. Ele desenvolveu um novo filtro, tem uma nova versão desse microserviço de filtros aqui. Aí o desenvolvedor ele pode, né, fez lá o commit no repositório de código, marcou como passou no teste, está pronto para implantação.
Aí o serviço de orquestração ele pega essa nova versão e ele vai fazer a atualização automaticamente. Então, tem vários jeitos de fazer isso. Tá? A atualização usando o canário é uma delas. Então, o mecanismo de orquestração ele pode rodar uma instância desse novo microserviços, né, mostrado ali, filtros mais, e aí ele vai colocar só uma pequena fração dos usuários utilizando essa nova versão agora. Então, colocou, vamos supor, 1%, 5%, só um pouquinho dos usuários lá no filtros e aí ele fica em cima, lá no monitoramento. Ele vai olhar para ver se está funcionando beleza esse filtros mais aí. Então, se ele vê que está dando muito erro, o filtro não está sendo aplicado, não está conseguindo salvar a imagem depois, tem alguma anomalia com esse filtros qualquer suspeita, ele cancela a atualização, volta para trás, mata o filtros que aparentemente está com alguma anomalia e os usuários vão continuar utilizando a aplicação como, né, quase nada aconteceu e usando aqui o filtros azul antigo. E aí o sistema de orquestração fala com o desenvolvedor, olha, eu tentei fazer a sua atualização, mas ocorreu esses erros aqui, ó, dá uma olhada no log e vê o que é. Aí o desenvolvedor chega no outro dia, pode arrumar, né, ver lá que teve um problema mesmo, arrumou, pode ser qualquer bobeira, e aí ele marca de novo, beleza, arrumei, vamos tentar fazer o deploy mais uma vez. Aí o sistema de orquestração repete, né, ele cria ali o filtros agora com um fix, coloca um pouquinho só de usuário para acessar o filtros e fica monitorando em cima, fica lá olhando. Se tiver tudo aparentemente bem, aí ele vai colocando mais um pouquinho de usuário, 10%, ele fica olhando. 20%, ele fica olhando. Se tiver, aparentemente, tudo funcionando, aí ele decide migrar todo mundo. Ele coloca 50% dos usuários, né, mata uma instância do filtros azul aqui, né, pode fechar uma delas já, porque metade dos usuários já está no filtros e aí o filtros amarelo, né, a nova versão, eventualmente, vai começar a servir todos os usuários e a versão antiga a gente para de executar. Então, o sistema de orquestração, ele parou de executar a versão antiga, migrou todos os usuários para a versão nova, né, de forma segura, quer dizer, se tivesse dado algum erro, ele teria cancelado a atualização, e aí os usuários agora já estão usando o filtro novo. Então, isso daqui ocorre, e a gente nem vê. Então, por exemplo, o Google Docs, né? A última que eu vi foi a mudança da interface de comentários do Google Docs. Então, um dia você está acessando o Google Docs e está com um comentário antigo, no outro dia está com um comentário novo, e o Google Docs não parou de funcionar hora nenhuma. Enquanto a atualização estava ocorrendo, né, pode ser utilizando um esquema de canário desse daqui. Os usuários vão sendo migrados para o novo sistema de comentário, né, com interface um pouquinho diferente, enquanto a aplicação está executando. Ok. Então, né, sumarizando, a gente desenvolve novas arquiteturas, novas tecnologias para fazer aplicações, né, sempre tentando melhorar a eficiência do recurso, talvez a dinamicidade no desenvolvimento, e isso tem alguns impactos em como que a gente desenvolve e opera essas aplicações. Então, só para dar um exemplo, na hora que a gente está fazendo essa migração aqui, eu falei que o sistema de orquestração ele fica em cima lá, né, do filtros para ver se está dando algum erro ou não. Então, você tem que ter um monitoramento bom ali para, se ocorrer algum erro, o seu sistema de monitoramento tem que pegar. Senão, quer dizer, você erra feliz, né? Então, você tem que ter o monitoramento, você detectar os erros. Então, a gente vai desenvolvendo essas tecnologias, elas têm impacto na operação e a gente desenvolve os arcabouços para ajudar a gente a lidar com as aplicações cada vez mais complexas. Então, por isso que tem, né, um monte de framework para fazer a aplicação e depois tem um monte de framework que a gente tem para rodar a aplicação. Tem meio que uma retroalimentação aí. Tem um montão de frameworks, né, arcabouços para a gente aprender. Ok. Aqui, só para terminar, né, eu mexo muito na área de redes, então a computação em nuvem, eu acho que está aí, não vai, né, desaparecer, vai continuar crescendo, e tem várias coisas que eu acho vão continuar evoluindo. Então, a pesquisa que eu estou mais próxima, né, o que a gente desenvolve? Né, por exemplo, novas ferramentas para monitoramento de rede. Né, claro que tem um monitoramento da aplicação também, eu trabalho mais com monitoramento de rede, para você entender o que está acontecendo, qual o tráfego que está passando, se não tem congestionamento na rede, então tem que ter um monitoramento para a gente conseguir fazer, né, tomada de decisão, tomar as decisões e colocar os sistemas de orquestração para funcionar e a gente conseguir confiar nos sistemas de orquestração.
A gente, né, desenvolve protocolos de comunicação mais eficientes, então, mudanças no TCP ou melhorias no Quick, por exemplo, né, para melhorar o desempenho das aplicações. Aí, variáveis que a gente considera são, por exemplo, propriedades da rede ou características da aplicação, para a gente fazer configurações específicas, né, para cada combinação de rede e aplicação, no final das contas, sempre visando a melhoria, né, do desempenho da aplicação e da experiência do usuário. Soluções de engenharia de tráfego, então, os serviços em nuvem, eles dependem da internet, né, para ser acessados, eles estão rodando numa infraestrutura terceirizada, e a quantidade de banda de rede necessária pode ser muito grande, dependendo do serviço. Então, Netflix, por exemplo, né, o YouTube, utiliza muita banda. Então, como que a gente consegue capacidade suficiente, como que a gente faz a engenharia de tráfego bem feita para a gente conseguir entregar as aplicações, né, com o desempenho que o usuário espera. E melhoria dos processos de segurança. Então, não falei de segurança aqui na palestra, mas eu falei um pouquinho lá na hora do isolamento, né, do container com o sistema operacional, da preocupação que a gente tem de proteger os dados, mas existem, né, na computação em nuvem vários desafios com relação à segurança, então a gente trabalha nisso também, como que a gente deixa as aplicações mais seguras. Aí eu vou ficar por aqui, a gente tem alguns minutos para perguntas, aparentemente tem um site que a gente pode digitar as perguntas, né? Está nesse QR Code aí, mas se alguém tiver alguma pergunta também, pode só levantar a mão e falar, qualquer coisa eu repito ela aqui e aí a gente conversa um pouquinho. Tem um modelo, então, a nuvem privada e a nuvem pública, né, aqueles que eu falei lá, já estão bem estabelecidos e eu acho que não vão acabar. Então, algumas empresas vão ter incentivos para ter uma nuvem privada, talvez pequena, mas algumas coisas pode ser mais barato, né, mais custo-efetivo a gente fazer na infraestrutura privada. Tem outra coisa que isso está começando agora, que a gente chama de Edge Cloud, ou computação de borda, que é quando a gente pega o recurso de nuvem, ainda infraestrutura terceirizada, e leva ele para mais próximo dos usuários. Então, isso está chegando forte agora com o 5G, porque o 5G tem muita capacidade. E aí, se você pega, né, imagina um mini hack, ok? E coloca ele junto da torre 5G, você pode prover aplicações para os usuários com uma latência muito menor do que a gente ir num data center. Então, né, estou pensando em jogo aqui, mas tem, né, teleconferência talvez. Então, essas aplicações que dependem muito de latência podem modificar. Então, quer dizer, uma resposta um pouco tangencial à sua pergunta, mas dando um exemplo de um novo paradigma que está chegando. Então, teve essa concentração gigante e agora o pessoal está considerando distribuir um pouquinho, né? Pega um pouquinho da capacidade, leva para próximo do usuário para algumas aplicações específicas que podem beneficiar de latência mais baixa. Você sabe se isso vai funcionar como um incentivo para as empresas procurarem outras empresas que já têm a estrutura necessária para proteger os dados, ou se isso é só mais uma coisa que não vai influenciar no curso, que já é natural das pessoas buscarem data centers já próprios? Eu acho que eu não sou especialista nessa área, não, mas eu acho que vai ter mais discussão sobre regulamentação, né, de política de dados. Então, quando tem alguma violação de dados, de quem que é a responsabilidade, qual que é a responsabilidade do provedor de nuvem, qual que é a responsabilidade do provedor de serviço, porque o dado é nosso. Então, acho que isso daí ainda vai ser bem mais discutido. Eu acho que nos Estados Unidos, por exemplo, eu sei que tem alguns data centers que são compliant, né? Eles atendem alguns requisitos de segurança que são necessários para armazenamento de dados médicos, igual o Meira estava falando hoje cedo, então chama HIPAA, né, o padrão, e alguns data centers têm essa certificação. Então, quer dizer, dada a regulamentação, a computação em nuvem pode até ajustar, né, em volta disso daí. Mas, assim, só dando alguns exemplos, né, de como que essa parte de gerência de dados impacta, né, a computação em nuvem, então acho que tem, né, coisas a serem discutidas e soluções a serem encontradas, mas não é muito o que eu entendo, não. Eu fiquei na dúvida, que quando você chegou a citar sobre as instâncias VM e que teria no servidor a possibilidade da instância ocupar mais espaço e aí aconteceria dela momentaneamente desligar e mudar de servidor, sabe? Uhum. A minha dúvida é se uma instância qualquer acontece esse comportamento ou só nas instâncias spot, sabe?
aquelas que têm tolerância a falhas momentâneas. Ok, o exemplo que eu dei aqui não foi considerando as instâncias spot. A spot, se eu não estou confundindo, é aquela que ela espera o recurso ficar livre e aí a Amazon dispara ela para você. Isso, aquela usada em batch também, sabe? Mais momentânea. Isso. Então, não são só essas, não. Essas daí é até um pouco mais fácil do ponto de vista do provedor de nuvens. As instâncias spot, gente, no Amazon AWS, é uma instância que você fala para a Amazon assim, olha, eu quero rodar essa computação aqui, quando você tiver um recurso barato e livre, você roda para mim. Aí você paga menos e você espera para a Amazon rodar quando a utilização do data center estiver baixa. Então, essa VM, se a gente precisar desligar, a Amazon desliga, não tem problema. Aqueles né, do exemplo aqui são as VMs on demand, que a gente está pagando e ela tem que ficar rodando agora. Então, se mudar, né, o perfil de comportamento da máquina virtual e ela começar a utilizar mais recursos, a Amazon pode precisar fazer aquela realocação. Então, aquilo ali considerando as on demand.